Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos apresentar para vocês a revista eletrônica Infância, Cuidar e Proteger. Todos os tipos de violência são importantes e todos causam dano à sociedade. Mas a violência contra a criança é o que mais prejudica o futuro da nossa nação, porque está na mão dos pequeninos. Hoje, na nossa revista eletrônica, iremos falar um pouco sobre esse tema para vocês. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que é que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora, as lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Abusos, agressões, negligências e explorações. Esses são alguns dos tipos de violência contra a criança que ocorrem no mundo inteiro. E com Heloísa Dias, Igor Miguel, Thiago Nascimento e Gustavo Barreto, faremos a introdução desse tema tão delicado que aflige milhares de crianças e adolescentes no mundo inteiro. Oi, pessoal! Sabia que mais do que as estatísticas apresentam, a violência doméstica e familiar é um fato explícito, muitas vezes encoberto, velado. Praticado dentro de casa, entre parentes, homem e mulher, entre filhos, dos filhos para com os pais e vice-versa, dentre outros, incluindo a violência infantil e abuso sexual contra a criança. Hoje abordaremos justamente sobre a violência vivida pelas crianças e jovens. A violência infantil mostra-se na maioria das vezes como um fator de risco para que apresentem problemas de comportamento, rendimento escolar e até mesmo isoladas de relacionamentos sociais. Os sinais apresentados pelos jovens e crianças vítimas de violência são baixo rendimento escolar, medo, tentativa de suicídio e pânico. Há 3 tipos de violência. Violência física, ação única ou repetida, intencional, cometida por um adulto ou pessoa mais velha, que a criança ou adolescente provoque dano físico, de grau variado, de lesão que leve até a morte. Violência psicológica envolve um padrão de comportamento destrutivo do adulto, que interfere negativamente na capacidade social da criança. Elas acontecem por meio de práticas de isolamento, rejeição, corrupção, exigências e expectativas irreais. Violência sexual é uma violação dos direitos sexuais, porque abusa do corpo e da sexualidade, seja pela força ou outras formas de coerção, ao envolver crianças e adolescentes em atividades sexuais impróprias para a sua idade. Outro tipo de violência que a criança é exposta é o bullying. Ao debochar um dos outros, as crianças criam os apelidos mais estranhos, reparam nas mínimas imperfeições e não perdoam nada. Que feio isso! A principal entidade da sociedade que tem o dever de combater o bullying são as escolas. Elas não podem se omitir diante dos casos de bullying. E as famílias? Não têm o dever de combater o bullying? Claro que têm. Elas são responsáveis pela transmissão de educação aos seus filhos. Precisam transmitir aos seus filhos o respeito ao próximo. A família é responsável pelo comportamento do filho. Ela é a base educacional do sujeito. Muitas vezes a ideia de violência só existe porque dentro da própria casa a criança se depara com agressões verbais e físicas entre pais e entre pais e filhos, além da ausência de afetividade familiar e a inexistência do diálogo. Além disso, quando a família não tem o controle do comportamento do filho, nos lhe impõe limites. Isso prejudica, pois seremos crianças mimadas e superprotegidas. Tratar o filho como aquele que nunca erra é retirar da criança a possibilidade de lidar com as situações adversas do ambiente escolar. Fica a dica. Em caso de piada, agressão ou discriminação, os agressores devem ser orientados com participação dos seus responsáveis legais. Havendo reincidências, dependendo da gravidade das agressões, o caso deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar, a quem caberá a aplicação das medidas de proteção apropriadas. E assim terminamos nossa reportagem. Tomara que nossas informações tenham ajudado. A violência contra crianças está prejudicando muito a sociedade. Sabia que existe até lei? Pois é, a violência está tomando conta e isso pode ficar pior. Muitas crianças hoje em dia são agredidas e às vezes por motivos desnecessários. O mundo hoje em dia está muito violento e triste.
Para entendermos melhor sobre esse assunto, Gabriela Peixoto, Mariana Pérez, Rafael Queiroz e Maria Eduarda vão entrevistar uma promotora da Justiça para nos explicar melhor o que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1990, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi fundado. Mesmo tendo muitos críticos e defensores, ambos lados da moeda concordaram que o Estatuto precisava de uma atualização, pois os tempos mudam, a sociedade muda e a legislação precisa acompanhar as mudanças do tempo. Um tema bastante polêmico quando falamos de direitos da criança é a alienação parental. A alienação parental é um dos assuntos mais atualizados do direito da família e que precisa ser levado a sério pelas autoridades judiciárias e policiais. Para entender melhor sobre o ECA e alienação parental, convidamos a promotora Márcia Rabelo Santos, que trabalha na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Bahia. Doutora Márcia, como sabemos, o ECA está completando 28 anos. Quais reformas a senhora acha que ele deveria passar? Gabriela, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei admirada do mundo inteiro. Eu não vejo necessidade de uma reforma no Estatuto, mas sim do cumprimento do que está previsto lá. É muito mais importante a gente investir em efetivar o que está garantido para as crianças e adolescentes nessa lei do que a gente modificá-la. É uma lei que é um exemplo no mundo inteiro. O ECA estabelece várias obrigações aos adultos em relação às crianças e aos adolescentes. Qual é a obrigação do professor se ele perceber que seus alunos estão sofrendo agressão física pela sua família? Rafael, o professor tem por obrigação comunicar a notícia de maus-tratos ou a mesma suspeita de maus-tratos, tanto no âmbito da direção escolar como a autoridade competente. Essa autoridade competente pode ser o conselho tutelar ou até mesmo a delegacia de polícia, né, da criança e do adolescente. Se ele for o autor, a criança for o autor de um ato infracional, a DAI. Se ele for a vítima, como é o caso da sua pergunta, de maus-tratos, a DERCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança. Mas é uma obrigação do professor prevista no Estatuto a comunicação da notícia ou suspeita de maus-tratos. Se o professor sabe que o aluno é vítima de qualquer tipo de violência causada pela família e nada faz, o que pode acontecer com ele? Existe tanto a previsão do dever de fazer no artigo 13 do Estatuto, como mais adiante o próprio Estatuto prevê como infração administrativa a conduta do professor que sabe dos maus-tratos, que percebe que a criança está sendo vítima de maus-tratos e não comunica. Deixar de comunicar é uma infração prevista no artigo 245 do Estatuto. Tem consequências para esse professor, ele pode responder a um processo na justiça e ser punido pena de multa. Inclusive, se o professor tomar a medida de comunicar à direção escolar, para que a direção comunique à autoridade competente e a direção nada fizer, deve o professor tomar a iniciativa de comunicar ele mesmo à autoridade, sob pena dele vir a responder pela infração administrativa do 245. Doutora, o que podemos considerar alienação parental? Alienação parental é um conceito que, embora não esteja lá no Estatuto, é uma forma também de violência contra a criança e adolescente. É atribuída a conduta do pai ou da mãe que afasta a criança ou adolescente do convívio com o outro, né, com outro genitor, com outro parente, e que constrói na criança uma imagem negativa da mãe, da figura do pai, ou seja, tenta privar essa criança da afetividade com o pai e a mãe. É uma forma de violência contra a criança e adolescente. A alienação parental também pode acontecer pelo padrasto ou madrasta das crianças e dos adolescentes? Sim, pode sim. Porque eles todos convivem numa mesma unidade, né, no mesmo núcleo familiar. Então, o padrasto, e é muito comum a gente verificar isso, às vezes é a pessoa que não tem a relação direta de paternidade e maternidade com a criança, quem alimenta na criança conceitos negativos para tirar a afetividade em relação ao pai e à mãe. Então, qualquer pessoa que se insira nesse contexto de utilizar do convívio familiar para poder passar informações negativas e desconstituir a afetividade de uma criança pelo pai e pela mãe é uma forma de alienação parental. Doutora, o que podemos fazer se formos vítimas de alienação parental? O que acontecerá com nossos familiares? A alienação parental é uma forma de violência à criança e ao adolescente. Então, a criança sendo vítima dessa violação deve comunicar ao parente que possa, mais próximo, ou uma autoridade, o conselho tutelar, até por um disque denúncia uma criança pode, o disque 100,
né, comunicar, que chega ao conhecimento do Ministério Público, do Conselho Tutelar, a notícia de que está sendo vítima de alienação parental. E aí essa pessoa que praticar isso pode incorrer inclusive em responsabilidade criminal, porque é uma forma de maus tratos, os maus tratos psicológicos. Então a consequência depende do grau de maus tratos, de violação, de violência que essa criança está sofrendo. Mas ele tem responsabilidade de caráter civil, indenizações, né, perder a guarda de um filho, e tem de natureza criminal, que é causar mal a uma criança, praticar maus tratos a uma criança. Doutora, todas as crianças têm direitos, mas também têm seus deveres. A senhora poderia nos explicar melhor sobre esses dois lados da moeda? Maria Eduarda, sua pergunta é muito interessante, porque toda moeda tem dois lados. Então, se de um lado tem direitos, né, para a criança e o adolescente, também do outro lado tem deveres. E o principal é respeitar as leis do nosso país. Se uma criança não respeita, ela sofre medidas de proteção, né? Ela responde por medidas de proteção junto ao Conselho Tutelar. E se for um adolescente, ele responde a um procedimento por ato infracional junto à Justiça da Infância e Juventude. Né? São leis específicas que disciplinam essa resposta que se dá a uma criança ou adolescente, mas para a criança saber que tudo o que ela faz existe consequência. Então, se ela descumpre uma lei, se ela desrespeita um colega, se ela gera uma lesão corporal, se ela gera um dano a alguém, ela responde por isso. Então, existe consequência sim. E a nossa lei tem sempre como principal princípio a proteção da criança. Então, mesmo quando ela está respondendo, né, sofrendo a consequência de um crime ou um ato infracional, um erro que fez, essa consequência tem um caráter de protegê-la, de ensiná-la a respeitar as leis e a entender que tem deveres. Né? Existem outras restrições também previstas no Estatuto que são consequências desses deveres. Respeitar classificações indicativas de filmes, de livros. Né? Existem filmes que não são apropriados para determinadas faixas etárias e a criança e o adolescente tem que respeitar que existe isso em sua proteção. Restrição de não poder viajar para outras cidades sem um acompanhante, sem um responsável legal. Não poder viajar para o exterior sem autorização de pai e mãe. Então, são restrições que são impostas à criança e ao adolescente e que servem para protegê-los. Então, a finalidade da lei é sempre a proteção, é respeitar que é uma pessoa em desenvolvimento, mas tem consequências sim. E dentro da escola, o regimento interno também traz consequências para os atos de indisciplina que o aluno praticar. Então, também é uma demonstração de obrigação de respeito às normas. Doutora, muito obrigada pela entrevista esclarecedora que vai nos ajudar a nos defender de todos, inclusive daqueles que mesmo nos amando podem acabar nos causando algum mal. Eu que agradeço a presença de vocês, desejo a vocês sucesso no trabalho de vocês e que vocês ajudem a multiplicar essas informações com os outros colegas que não puderam estar aqui. Tá joia? Parabéns! Violência contra a criança é terrível, né? Além de afetar as crianças, afeta a população. A cada 10 minutos, uma criança é violentada. E para reduzir esses dados, Maria Martins, Gabriela Presídio, Beatriz Mota e Carolina Sampaio fizeram essa campanha. Uma a cada 4 crianças é filha de um casamento que acabou. E dessas, 8 em cada 10 sofrem com alienação parental. Você é um mentiroso. Você disse que ia pegar a menina. Aí depois você aparece aqui, nem mais nem menos. Agora também não leva. Você não vai levar minha filha. Você não vai levar. Você é um irresponsável. Você não cuida dela. Não tem não. Não vai ter. Eu vou no júri. Eu vou até a juíza e vou pedir. Levo ela pro final Quem é que você não liga pra criança? Parem de brigar. Vocês só sabem fazer isso. Eu não aguento mais. Tá vendo que você fez com a menina? Você que é um louco. Você que é um louco. Filha, desculpa ter brigado com seu pai na sua frente. Mas é que seu pai, minha filha, seu pai me deixa irritada. Ele não presta, aquela família ninguém presta. Ele largou nós duas por conta daquela amante, entendeu? E tudo isso, minha filha, um aval de sua avó, que é uma falsa, ou mulher falsa, entendeu? Então, ai, minha filha, eu não sei como é que eu casei com seu pai. Seu pai é um irresponsável, um tratante, um imprestável. Filha, sua mãe não tem a menor condição de lhe criar. A família dele, então, nem se fala. Seu avô e sua avó, completamente loucos, não tem nenhum equilíbrio emocional, aquele pessoal. A gente vai combinar o seguinte, você vem morar comigo, a gente vai pra Disney, a gente vai se divertir. Eu garanto que você vai ter todo amor e todo carinho, mas se afaste daquele pessoal.
E aí quando você chegar na hora da audiência, diante do juiz, a gente combina o seguinte, você vai falar que vai ficar comigo, com seu pai, que tanto lhe ama, que tanto lhe quer carinho, tá bom? Combinado então? Alienação parental é um ilícito civil muito sério. E hoje é matéria da lei número 12.318 de 2010. Então, fique alerta, Disque 100 e denuncie. Dê uma vida melhor para milhares de crianças e adolescentes. Vocês já ouviram falar da Lei da Palmada e do Estatuto da Criança e do Adolescente? Hoje nós veremos mais sobre os direitos e deveres da criança, com Lucas Angel, Samuel Marques, Vitor Arthur e Felipe Almeida. Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar sobre as leis que proíbem a violência contra a criança e adolescente, a Lei da Palmada. A Lei da Palmada foi criada em 2010 com o objetivo de proibir o uso de castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes contra crianças e adolescentes no Brasil. Essa lei não proíbe a tradicional pomadinha para crianças desobedientes, mas sim, como dito, qualquer outro tipo de sofrimento físico ou lesões no menores. A ideia é conscientizar os pais responsáveis que as crianças devem aprender a fazer o certo. Não por medo de apanhar, mas sim por compreender os princípios básicos dos valores morais, éticos e comportamentais que regem uma sociedade. Para isso, a principal ferramenta a ser utilizada é a educação orientada desde os primeiros anos de vida. A absoluta prioridade de efetivação dos direitos referentes à vida, à educação, à saúde, à alimentação, ao esporte, à profissionalização, ao lazer, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Por absoluta prioridade, significa que a criança ou adolescente terão preferência de receber proteção e socorro, assim como terão preferência de atendimento nos serviços públicos. O ECA prevê a proteção integral das crianças e dos adolescentes brasileiros. Igualmente, estabelece os direitos e os deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. E você, sabe o que é o SEDECA? O SEDECA é uma organização não governamental que tem como missão enfrentar todas as formas de manifestações de violência contra a criança e adolescente, sobretudo contra a vida e a integridade física e psicológica. O importante é conhecer os direitos que nós, crianças, temos para saber reivindicá-los, como também conhecer os deveres para podermos cumpri-los. Uma das nossas entrevistadoras foi até Portugal só para entrevistar um operador de direito. Será que lá em Portugal a violência contra a criança é algo a ser combatido? Agora vamos viajar numa aventura com Sofia. Eu tô aqui em Coimbra, o advogado de um amigo. Olá pessoal, então. Aqui em Portugal existem muitos índices de traumas contra a violência, contra a criança? Contra as crianças. Não, nós aqui em Portugal não temos uns índices muito elevados disso. Posso dizer até que na Europa temos uns índices criminais muito baixos e contra as crianças existem apenas alguns casos muito diminutos de violência doméstica que afeta também as crianças. De resto, não temos assim nada a assinalar. Tá. No Brasil, possuímos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui em Portugal, existe alguma lei que protege a criança da violência? Imagina, nós aqui em Portugal temos que um tipo de instituto, de certa forma, governamental, especialmente dedicado a isto. Temos alguns institutos que se dedicam à proteção das crianças e dos adolescentes, como é o IPJ, que é o Instituto do Desporto e da Juventude, e outras instituições que se dedicam à proteção dos menores. E é isso que nós aqui em Portugal temos, de certa forma, para ajudar a regular e para assegurar que os menores venham os seus direitos cumpridos. Obrigado. Agora eu vou até a cidade de Salvador para poder entrevistar o psicólogo Márcio. Gostaram? Pois é, fique agora com Christian, Maria Fernanda e Bernardo em uma entrevista com o psicólogo. Em primeiro lugar, vamos entender o que é trauma emocional ou psíquico. A palavra trauma tem relação com a palavra traumatismo, que significa lesão ou ferida causada por ação violenta e extrema ao organismo.
que podem deixar ou não sequelas. Na visão da psicologia, o trauma ocorre pela incapacidade do sujeito de superar um acontecimento em sua vida. E existem várias ocorrências de traumas como menosprezar, xingar, humilhar e ignorar as crianças. Como saber e identificar se uma criança sofre violência? Quais são os sinais? Bom, os sinais são diversos, tá bom? Então, assim, a gente pode observar que uma criança que sofre algum tipo de abuso, ela pode começar a ficar um pouquinho mais introspectiva, né? Ela pode ter dificuldade em falar, perder até o processo de comunicação, né? Ela pode ter essa dificuldade. Ela pode começar, por exemplo, a ter reações agressivas sem um sentido, uma questão causal, digamos assim, algo que ocasione a agressão da criança. Sintomas orgânicos mesmo, né, como algumas doenças que podem começar a se manifestar, né, no sujeito. De que forma a violência afeta o psicológico da criança? Bernardo, é uma excelente pergunta. Afeta e afeta muito, né? Estava falando antes com Sofia das questões relacionadas ao comportamento da criança, que ela pode ficar um pouquinho mais introspectiva, né? E o fato dela ficar introspectiva e não falar sobre aquilo que lhe acontece pode gerar problemas muito graves no futuro, né? Então, por exemplo, se uma criança sofre um abuso, uma violência que seja, né? Que ela interpreta aquilo como uma violência muito grande para ela, ela pode se transformar num adulto que pode querer agredir outras pessoas, sem muito sentido, por exemplo. Ela pode se transformar numa pessoa bastante agressiva. Uma criança que sofre, né, uma violência muito grave, seja ela sexual, seja uma violência física ou qualquer outro tipo de violência, e não consegue fazer um trabalho, por exemplo, com um psicólogo ou com qualquer outro profissional, ela não vai conseguir elaborar aquelas questões que surgem para ela, e ela vai acabar gerando, digamos assim, comportamentos que são comportamentos negativos, tanto para ela como para a sociedade. O comprometimento que um trauma traz numa criança vai depender da intensidade da violência? Excelente pergunta, Carolina, excelente. A intensidade também é uma questão subjetiva, né? Por exemplo, a intensidade também diz respeito a como você interpreta aquilo. Por exemplo, alguém pode xingar uma criança, digamos, eu não vou aqui xingar porque eu não quero falar nenhum palavrão, acho horrível falar palavrão. Mas alguém pode xingar uma criança e a criança, digamos assim, entre aspas, pode estar tão acostumada com esse tipo de comportamento que ela não absorve aquilo como algo muito agressivo para ela. Né? Não acho que deva ser um ambiente normal, um ambiente onde as pessoas falem muito palavrão, não é isso que eu quero dizer. Mas ela pode interpretar aquilo como algo mais tranquilo, digamos assim. E uma outra criança, num outro contexto, pode sofrer o mesmo tipo de violência, que eu acho isso uma violência, e interpretar aquilo de uma forma muito intensa. Tudo vai depender de como o sujeito, como nós interpretamos aquilo que nos acontece. Então a intensidade tem relação com isso. O abuso sexual pode deixar quais traumas na criança? Bom, só para citar assim, por exemplo, uma criança é um adulto que mais tarde não vai se relacionar bem com a sua sexualidade, que pode ter vários travamentos, digamos assim, para o seu desempenho sexual com seu parceiro ou com sua parceira. Pode gerar, por exemplo, situações de pânico, pessoas que vão ter depois, né, síndromes diversas, e uma das síndromes mais comuns que a gente recebe muito na clínica é a síndrome do pânico, por exemplo, que é um transtorno de ansiedade. Então o sujeito ele pode ter um transtorno de ansiedade, né? Que mais? São tantas coisas, sabe, que é até difícil a gente falar. Mas eu acho que esses que eu falei são os principais, né? Obrigada pela atenção. Obrigado Carolina, obrigado Sofia, obrigado Bernardo, professora Amanda, nosso câmera Manuel e obrigado Vieira, né? Que bom, aqui nós somos, né, eu estou como representante do CEPRED, né? Que é um centro de reabilitação física e intelectual, é bom que vocês conheçam. O CEPRED é um espaço do Estado, portanto aberto para todos, nós somos uma unidade do SUS. É importante que a gente fortaleça o nosso Sistema Único de Saúde, né? E a gente fica muito grato, muito feliz com a visita de vocês, né? Ao Colégio Vieira, que é um colégio bastante importante para a comunidade baiana e que forma
crianças e adolescentes tão lindos, e eu espero que vocês tenham um futuro maravilhoso, né? E que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês. Tá certo? Você já presenciou alguma situação em que os direitos da criança ou adolescente estavam sendo desrespeitados? Você pode contar com um órgão de defesa, o Conselho Tutelar, que foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. De acordo com o ECA, os conselheiros tutelares são escolhidos pela própria comunidade para um mandato de 3 anos. E como se vê, o trabalho de conselheiro tutelar exige atenção, cuidado e sensibilidade para analisar cada caso e tomar as decisões necessárias. Se você quiser falar com o Conselho Tutelar para denunciar algum abuso, Disque 100. Será que toda criança é feliz? Será que toda criança é amada? Será que toda criança é respeitada? Eu não sei de tudo isso, mas tenho certeza que Larissa, Sofia Almeida, Camila e Felipe Silva vão te emocionar com a campanha comunitária a seguir. Roda o VT! Crianças, e quais são seus deveres e direitos? Crianças, viver sem preconceito é bem melhor. A cada 10 minutos, uma criança é agredida. Mas não contam para ninguém. Milhares de infâncias são destruídas por dia. Uma a cada 10 crianças não sabe dizer se os pais a amam de verdade. Não é porque o adulto é mais forte que pode bater em uma criança. I'm getting tired and I need someone to rely on. Dê um basta no ciclo de violência sexual contra criança e adolescente. A infância é a fase onde a criança mais precisa de amor e carinho. Então, não abandone seus filhos. Que letra é essa, Maria? Que letra ridícula. Você é burra, não compreende nada. Você nunca me deu elogio. Elogiar de quê se você é imprestável, não sabe nem fazer um texto direito? A pior agressão é, na verdade, a verbal, pois machuca o coração. Chora bem alto que eu tô falando com você. Chora mais. Vambora, faça logo isso aí. Faça direito. Poxa, você é imprestável. Faça direito. A violência é uma questão de poder. As pessoas se tornam violentas quando se sentem imponentes. A violência é o último refúgio do incompetente. Disque 100, faça sua parte. Para ter um mundo com mais amor e paz. Vou contar uma novidade para vocês. Sabe qual é o mais novo talento das artes cênicas? O grande dramaturgo do momento? Estamos falando do nosso amigo, Leonardo Rios. Galera, vocês precisam conhecer o talento desse menino. Seus textos me lembram os famosos contos da Marina Colossante. Um prodígio que já escreveu 3 contos, um livro de poemas, uma peça teatral, especialmente para a nossa revista. A Maldição do Rei é uma peça teatral da autoria de Leonardo Rios, que com certeza vai fazê-lo emocioná-lo e fazê-lo refletir que nenhuma criança deve ser desprezada. É com vocês a peça A Maldição do Rei, estrelando como elenco principal João, Davi e Janderson.
Certo dia, enquanto o sol acordava no campo, 2 vilas se habitavam. Eram inimigas, onde só tinha briga e tristeza. Só viviam ao pé da guerra. Mas, entre toda essa escuridão, existia uma luz: o amor de Arthur e Isabela. Devido aos conflitos entre suas vilas, não se falavam muito, mas após fugirem para um lugar mais distante, encontraram uma árvore, coberta de flores e lindas plantas. E a partir desse dia, sempre se encontravam na árvore. E você já deve estar imaginando o que aconteceu. No dia do aniversário de Isabela, de 16 anos, Arthur lhe deu um presente. Disse que era um beijo de amor verdadeiro. Anos não paravam de correr, e aquele casal acabaram fazendo parte de um castelo. Viraram rei e rainha. Infelizmente, depois que tudo que os dois tinham passado juntos, sorrisos, risadas, tristezas, Isabela não aguentou e morreu no parto. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. E depois de muito sofrimento, acontece o enterro da rainha. I can't blame you for leaving, but it's still not fair. Os anos correram tempo. Depois da morte da rainha, o rei depositou seu ódio e rancor pelo pequeno Gabriel, culpando-o pela morte da sua esposa. Isso não é motivo para você agredir seu filho. O quê? Como você sabe? Eu sei de tudo e muito mais coisas. Eu sou fã do quadrinho dele. Não tem aqui na fada da Cinderela? Aquela do Bibbit, da Bitbull? Então, é tipo isso que eu sei. Mas isso não é motivo para você bater no seu filho. Você acha que a sua esposa, Daniela, ia gostar? Não. Então por que você faz isso? Olha, eu vou te fazer uma proposta. Ou você para, ou eu te lançarei uma maldição. Você irá se tornar uma criança cada vez mais que você bater em alguma, com más intenções, mesmo que ela não tenha feito nada.
você se tornará uma criança novamente e será agredido. E você acha que eu sou o quê? Você acha que isso é alguma história infantil? Ela tá morta já. Ai, padrinho idiota, viu? Me avisa, amigo é! O rei não tinha dado atenção ao coveiro e se passa 6 longos anos depois daquela conversa. Arthur não estava muito ciente que poderia ser verdade o que o coveiro disse e continuou a bater em seu filho, o príncipe Gabriel. Dias se passaram e o rei acorda no meio da madrugada e percebe que a maldição era real. O quê? A maldição era real. Eu estou virando uma criança de novo. E eu vou ser agredido. Não, eu preciso falar com o coveiro. Coveiro! O rei, desesperado, começou a correr para falar com seus ministros. Mas tudo que ouviu foi: não acreditamos em crianças, deve ser mentira. Mas no meio do caminho, ele é parado. Ei, bro, olha esse neném, ele é muito baixinho. Verdade, ele é tão baixinho que dá vontade de socar a cara dele toda. É mesmo, seria muito top. Quem tá no chão é bola, bola bem pequena. Ai, cara! Ai, moço, para! Coveiro! O que foi? Eu estou muito arrependido. Você baterá no seu filho de novo? Não, nunca mais. Por quê? Porque agora eu percebo que violência doméstica é muito dolorosa e nunca cometida pelos pais responsáveis contra as crianças e adolescentes. E eu percebo que nem meu filho, nem outra criança no mundo merece isso. Agora eu vi que você merece se tornar adulto de novo. Volte a ser adulto. Agora eu sou adulto de volta. Obrigado, coveiro. Eu preciso falar com meu filho. De nada, boa sorte tentando fazer classes. Obrigado. Filho! Pai? Me desculpa, eu não posso te culpar pela morte de sua mãe. Me perdoe, por favor. Eu te perdoo, pois Deus nos ensinou a amar o próximo e perdoar o outro. Eu te amo, meu filho. Eu te amo também, pai. Então, pessoal, essa foi nossa revista eletrônica. E agora com você de casa, para o bem de todos os pequeninos. Faça a sua parte, diz que sim, denuncie. Violência infantil, NA, ó tio! I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que é que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora. As lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Oi, pessoal. Eu esqueci. Esqueci dessa vez. Pera aí. Meio de prática de isolação. Ai, desculpa, errei. Baixaram do... Meu Deus. Esqueci, deu branco. Lembrei. Essa lei não proíbe. Errei. A ideia é conscientizar. A ideia é... O SEDECA tem como missão... Não, errei. Calma. Você vai sair. É que eu achei que era a mesma coisa, mas ok. Sexto ano C. Sexto C, reportagem 2. Hoje nós vamos... Violência contra... Toma C, campanha 1. Esqueci de falar um negócio.
Gabriela Peixoto, Rafael Queiroz, Mariana Pérez e Maria Eduarda irão... Uma situação em que o